Olá, tudo bem? O que é revanche? Bora lá conversar? Depois da vinheta. Olá, feliz em ter vocês aqui no meu YouTube. Eu sou Tereza Oliveira, sejam bem-vindas, bem-vindos. Não se esqueçam, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam e nos acompanhem e não deixem de colocar os seus comentários. Eu falei ali para vocês a respeito de revanche. Lá nos idos de 64, enfim, quando nós passamos aí por um regime não democrático, depois, quando ele terminou, muitos militares disseram que normalmente quem estava indo para a revanche de tudo aquilo que tinha acontecido, e não foi pouco que aconteceu, nós sabemos disso, eram as pessoas de esquerda e a mídia. Mas as pessoas de esquerda e a mídia, no final, nesses últimos anos, se misturaram às Forças Armadas de uma certa forma, porque a esquerda, a mídia, já estiveram em governos ou municipais, ou estaduais, ou federais, mais federais. Então, de uma certa forma, as Forças Armadas já teve como seu comandante supremo alguém de esquerda. Mas nunca ninguém desfilou à esquerda pelas ruas e avenidas de Brasília. Mas, enfim, se a gente vai falar de revanche, nós mulheres teríamos que estar sempre atacando, nós mulheres deveríamos estar sempre culpando, inclusive, a ditadura, por tudo que a gente até hoje não consegue viver com plena liberdade. Porque até hoje, nós mulheres ainda somos escravas de preconceitos, ainda somos tratadas como alguma coisinha, né? E não como seres humanos, e não como pessoas com paridade de gênero. Tanto faz ser homem ou ser mulher, o que importa é o que você faz. E aí, teria que ter partido de nós, inclusive, tanta revanche. Mas não foi isso que aconteceu. De uma certa forma, literalmente, eu acho que o governo tem demonstrado isso, inclusive, mas as Forças Armadas deveriam saber quem é, de fato, a pessoa que quer revanche, ou a pessoa que está fazendo a revanche, inclusive de não ter podido frequentar clubes militares, não ter podido, inclusive, matricular seus filhos em colégios militares por coisas que aconteceram. Quem acompanha as notícias sabe de tudo isso que eu estou falando aqui por metáforas. Enfim, nós mulheres não fizemos essa revanche, mas nós mulheres estamos assistindo N revanches e sempre contra a nossa presença. Então, vamos tentar parear, vamos tentar comparar o que acontece no país com o que acontece conosco. De uma certa forma, apesar de alguns pequenos avanços que existiram para nos proteger, se é que nos protege, né, a nossa situação continua igual. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ter força, a ter voz e principalmente a usar a nossa voz. Você que quer ser candidata, você que quer ter uma atuação na tua comunidade, você precisa começar a falar. Você precisa começar a colocar a tua voz em benefício das outras vozes que ainda não conseguem se expressar. E uma dessas formas é colocar de uma vez por todas um ponto final num erro que as pessoas cometem. Ter milhares de leis, né? Muitas leis atualmente, exagerei um pouco com milhares, mas muitas leis, que nos protegem de uma certa forma, significa dizer que somos fracas. O certo seria nós não precisarmos de nenhuma dessas leis para que tivéssemos a liberdade de sermos aquilo que somos, simplesmente mulheres, né? Mas a pressão é tanta,
a opressão é tanta que a gente precisa de leis, muitas leis, para nos proteger. Veja que coisa. Então, se der para ter um momento de revanche, né? Se é para a gente entender o que acontece nesse país, e vamos partir desse tempo de ditadura para cá, a gente não consegue ter espaço. A gente consegue ter leis que dizem que nos protegem, mas de uma certa forma elas nos oprimem, porque demonstram que cada vez mais nós precisamos delas para poder sair às ruas. Cada vez mais nós precisamos de leis, nós mulheres, para podermos inclusive conviver com maridos, companheiros, enfim, seja quem for. Eu acho que está no momento da revanche. Eu acho que está no momento da gente firmar pacto e acho que está no momento da gente não deixar que as pessoas nos enganem com leis para proteger. Eu, pessoalmente, gostaria de não precisar de nenhuma dessas leis para ser livre, mas infelizmente acabo percebendo que para ser livre realmente nesse país só se a gente se unir e for para uma revanche. Até, pessoal.